É verdade, como a gente sempre fala, se a gente obedecer a Deus, a gente come o melhor dessa terra e às vezes você nem vai ser rico, porque a primeira coisa que a gente fala ou pensa é o melhor dessa terra é riqueza, é luxos e tudo mais, né? Mas não é isso que a palavra traz e a Bíblia diz, né, que a paz que só Deus dá é uma paz que excede todo entendimento. Então o melhor da terra também pode estar na paz que a gente vai ter e a forma que a gente vai entender tudo isso aqui. Nós vamos mais uma vez fazer um pequeno comentário aqui sobre a Bíblia. Eu falo estudo ali no título, mas vamos chamar de comentário, um bate-papo aqui com pessoas que estão iniciando, né? Às vezes você muito tempo não lê a Bíblia, talvez cresceu na igreja, mas depois também não seguiu. Então, um comentário bem simples, com palavras simples sobre a Bíblia e vários assuntos. Nós estudamos já, nós estamos no 7º agora, e semana passada nós falamos, no 7º nós estávamos tratando, deixa eu ver aqui, conhecendo os 6 ao 6, o homem após a queda, né? Como é que o homem está após a queda? Lá no início teve a queda, vocês acompanharam aí, quem não viu pode ver os estudos na playlist no YouTube, está seguido, né? Conversando com o Criador, ou sobre o Criador, e o homem, depois que Deus o criou lá no Jardim do Éden, colocou uma regra lá que ele não deveria chegar-se à árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comer daquele fruto, o fruto proibido. Não sabemos nem que fruto é, mas eles comeram. Eva pegou primeiro, né, o fruto da serpente, lá da mão da serpente, tá? Essa história é grande. Depois passou para Adão, e o resultado foi que o ser humano caiu. O ser humano, ele caiu, ele não está mais, digamos, automaticamente na presença de Deus, não está limpo, digamos assim, né? E isso levou ao que nós vemos hoje, né? Nós vivendo aqui na Terra, onde a Terra produz cardos e abrolhos, a Bíblia fala, né? Produz espinhos, né? E nós temos que viver do sol do nosso rosto, né? Tanto é que quem não quer trabalhar, a Bíblia, o Novo Testamento até fala que nem coma, né? Então, todos têm que se virar, digamos assim, né? Depois que caiu aqui já era. Tem que trabalhar, tem que se virar para poder dar conta, né? E alguém pode dizer, eu nem pedi para vir para cá. A gente vai estudar em algum momento e você vai entender, Deus vai levar ao entendimento que sim, você está aqui por uma culpa sua. E eu pela minha. Então nós temos sim um motivo de estar aqui e o resgate que Jesus veio fazer é justamente para nos ajudar a sair daqui, digamos assim, voltar para casa. A Bíblia dá a entender isso aí, que Jesus veio nos redimir, né? Ninguém redime o que não tinha, né? Resgatar é quando você vai buscar alguém que você já tinha. Então Jesus veio resgatar a gente. É uma coisa um pouco mais complexa, mas saiba assim, que você deve se ater a Jesus Cristo. Você deve aceitar a Jesus. E aí vai ter alguns entendimentos, mas o centro tem que ser voltar para Deus. E tem uma coisa que você não pode fazer. E é a única coisa que você não pode fazer mesmo, porque não tem perdão. Que é aceitar a marca da besta. E aí nós estamos falando aí de fim dos tempos, do que vai acontecer um dia. E pode acontecer na nossa geração. Eu creio que é na nossa geração, mas não posso bater o martelo, porque afinal a Bíblia fala que o dia e a hora que Jesus vem não é sabido por nós. Aquele tempo, Jesus estando aqui, ele disse que nem ele sabia, né? E só Deus sabia. Mas ele diz o dia e a hora. Porém, em tempos e épocas, nós somos incentivados a saber. A Bíblia nos ensina a saber os tempos. Jesus faz a comparação. Vocês sabem quando está perto o verão, está perto da colheita e tal. Vocês sabem esses tempos, como é que então também saibam, né, no final como é que vai ser o fim dos tempos. E a Bíblia nos dá uma referência para a gente acompanhar Israel, né? Israel se refere, é tratada como uma figueira, né? Então Israel, o Estado de Israel, depois de
quase 2000 anos, ele foi restaurado à nação de Israel, ali aquele pequeno país ali no Oriente Médio, em 1948. Então, aí a gente começa a fazer cálculos, começa a ver essas questões, porque a Bíblia fala que uma geração dura de 70 a 80 anos, o que passar disso é enfado e canseira. Então, a gente começa a calcular, opa, em 2018, a Israel já fez 70 anos. Então, 70 a 80 estaríamos no meio. Então, isso é uma das coisas que a gente analisa, né? Não só eu, claro, nem sou eu que analiso isso, né? Tantos estudiosos da escatologia, como eu digo aqui, é apenas um bate-papo sobre o Criador que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente deve, sim, olhar para isso. Deve olhar para isso porque isso é de vital importância. E a gente pode dizer também, Jesus pode voltar lá quando eu já morri. Verdade, só que Jesus volta para você quando você morre. Né? Então Jesus voltou para você, porque afinal você já vai para o encontro dele, e como nós já vimos em outro comentário, a gente não crê em reencarnação, porque a Bíblia fala que para os homens está designado morrer uma vez, viver uma vez e morrer uma vez. Então, nós temos que decidir isso em vida. Nós temos que decidir em vida o que a gente quer. E eu sugiro que você aceite o convite do Criador e vá para Ele. Vá para Ele, né? Estou regulando aqui o som que está gritando aqui. Mas se a gente for a geração que vai ficar para ver a grande tribulação e ver essas coisas acontecer e chegar a ver o anticristo e ele vai exigir adoração e tal, nós temos que saber um basicão de tudo. Não podemos aceitar a marca que ele vai nos propor. E essa marca, nós não sabemos direito o que ela é. Muito já se fala desde os anos 90 que vai ter um chip colocado na mão e esse chip vai ser a marca. Eu acho que hoje até nem seria mais um chip, que é tão grosseiro, né? Uma coisa maior, né? Hoje a tecnologia está muito grande, né? Que talvez seja uma tatuagem e tal, mas a gente não sabe. A gente sabe que ela vai ser colocada na testa ou na mão direita. Ela vai ser o nome da besta ou o número do seu nome, que é 666, 666, número de homem, diz a Bíblia. Ninguém poderá comprar ou vender sem esse número, sem essa marca. Então, quando tiver uma coisa que você não puder negociar, não tendo uma tal de uma marca, então já, acendeu já. E ela vai ser o sinal que a pessoa adora alguém que não é Deus. A Bíblia chama esse alguém de besta. Deve ser um homem, né? Entende-se que é um homem, mas pode ser talvez, sei lá, vai que é uma holografia da tecnologia, vai que é a inteligência artificial se colocando, mas por ali, por trás, um homem e tal. Mas nós sabemos que vai ter alguma coisa em algum momento na humanidade que vai se colocar no lugar de Deus. E lá em Apocalipse 13, versos 16 e 17 fala: "E também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome." Né? Então, o que nós temos que fazer é evitar essa marca. Nós não podemos aceitar essa marca. Na verdade, a grande mensagem, claro, primeiro é aceite Jesus. Mas, chegando isso, você tem que estar vacinado, digamos assim, não vacinado, vacinado, assim, né? Não outras vacinas, na mente, dizendo, atento para que você não caia nisso, né? Porque o salário, digamos assim, disso é muito sério. Olha só, se dá para mim ler aqui. Está meio pequeno aqui para mim ler, deixa eu ver. Eu vou ter que ler isso aqui, deixa eu ver. Vou chegar aqui, eu já vou ler aqui. Assim, em Apocalipse 14, 9 a 11, fala a sentença para quem adorar a essa besta. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: "Se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta, a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. É a sentença, né? Então você não pode adorar o anticristo. O anticristo vai ser possivelmente um homem, né? A besta, né? Também chamado de anticristo, vai ser um homem, e você não pode adorar esse cara. Há uma fórmula simples de saber: não caia na idolatria. Idolatria é adorar outro Deus a não ser Deus. O único que você deve tratar como Deus é Deus, o Senhor Deus. Evite a idolatria. Essa, como você pode escapar? Nenhum cristão quer receber a marca da besta. Mas, de tudo, não sei nada, não adore outro. Eu preciso comer, comprar, vender. Então eu vou adorar ele lá, porque acho que não tem problema. Não, tem sim, Deus. Esse vai ser o fim de tudo, né? A idolatria não vai ser aceita, nunca foi e não vai ser aceita no fim dos tempos, né? Então, e o diabo, ele quer ser Deus, ele sempre quis o lugar de Deus, só que é falho, né? O número 7 é o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição, por isso que é o número de homem que fala 666, 3 vezes ainda, né? Possivelmente, para aceitar, você não vai aceitar essa marca sem querer. Essa marca, se a gente passar por isso, ela vai ser aceita, como a gente vai ter que ser devoto desse anticristo. A gente vai ter que aceitar e dizer: ok, você é o cara, tal, vou botar sua marca aqui, então louvado seja, alguma coisa assim, né? E quem se recusa a adorar outro Deus não vai receber a marca, né? Vamos ver o que significa 666. Vamos ver aqui que está explicado um pouquinho. O número 666 é o número da besta. Na profecia do livro do Apocalipse, a Bíblia diz que 666 é o número de homem. Número de homem. E o número da besta, o nome da besta. Tem muita teoria, né? Ninguém sabe ao certo, mas a Bíblia, o Apocalipse é muito difícil de entender, né? Mas por isso que tem que estudar. Por isso tem que estudar a Bíblia, por isso nós estamos batendo esse papo aqui, para poder a gente aprender devagarzinho, né? Acho que eu já li esse 13:17 ali. Já associaram essa marca da besta aos imperadores da época de Jesus, lá, porque cada imperador tinha que ser adorado, né? Então já naquele tempo já esperavam, né? O cristão sempre viveu pensando que ele seria a geração que veria essas coisas, né? Só que nós estamos vendo agora que nós chegamos a ver o Estado de Israel sendo reerguido em 48. Então nós temos uma grande chance de ser aí a geração que vai ver isso tudo. E não só por isso, que o mundo está todo preparado, né? O fim, será que o fim está próximo? A gente vê que o mundo está diferente, né? Os sinais, por exemplo, do fim do mundo seriam falsos profetas e falsos cristos. Em Mateus 24 fala isso, nos versos 23 e 24. Guerras e rumores de guerras agora, então, né? Estamos vendo uma guerra aí se aproximando da Terceira Guerra Mundial. Parece que o trem vai estourar tudo aí, do jeito que está se vendo lá na Ucrânia, a Rússia falando em arma nuclear. Perseguições aos cristãos. Os cristãos seriam odiados por todas as nações, seriam mortos. Isso aí já tem bastante. E nós vemos hoje que o cristianismo no Brasil, um país livre, o cristianismo é odiado, né? Tudo que se pode fazer é contra o cristianismo, né? E nós vamos ver isso mais. O aumento da maldade, tem muita maldade. Hoje nós estamos chegando em tempos onde as pessoas não têm mais dó, digamos, das pessoas, né? Pregação do Evangelho seria feita para todas as nações, que Jesus volta só depois disso. Hoje nós temos a internet. Hoje nós temos a internet 20 e poucos anos. Acho que não dá 30. E olha só, como é 30, talvez tem 30, mas de uso do povo geral mesmo, acho que não dá uns 20.
olha onde a gente pode chegar. Esse pequeno comentário que a gente está fazendo aqui, ele pode chegar em qualquer lugar agora. Assim, do jeito que você está vendo, já pode ser mandado para outra pessoa, já pode ver. Nós nunca chegamos tão rápido às pessoas com o Evangelho do que hoje. Então nós somos a geração da pregação do Evangelho. Instabilidade em Israel seria também um sinal, né? Então Israel está toda hora lá com ameaça de ataque pelos vizinhos lá, toda hora o Irã está querendo destruir aquela nação. E sinais do céu, no sol e a lua, nas estrelas que ainda nós não vimos, né? Uma grande tribulação haveria também, né? E essa grande tribulação a gente ainda não entrou nela. Ela vai ser um tempo que Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Haverá, então, ele fala lá no versículo 21 de capítulo 24 de Mateus, fala que haverá, então, naqueles dias, haverá, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio até agora e nem jamais haverá. E aí ele fala que aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos. Por causa de você quer aceitar Jesus. Como será o fim do mundo? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Dá para a gente estudar. Tem uma página, respostas.com.br, que tem bastante comentários. Você escreve qualquer coisa lá e tem alguém comentando ali. Isso é muito legal. Por que o fim do mundo ainda não aconteceu? Você pode perguntar, né? Primeiro, porque Deus gosta das pessoas, Ele quer que o mais gente se salve, o número maior de gente possível. 2 Pedro 3, 8 e 9 fala: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia com 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você e eu somos chamados ao arrependimento, e daí depois disso nós vamos gerar novos adeptos, digamos assim, novas pessoas que podem aceitar a Jesus também. Então Deus tem espaço para todos, só que todos têm que querer. Lá em Apocalipse 22, 12 a 13 fala assim: eis que venho em breve, ou sem demora, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então tudo que você fizer para Deus, Ele vai te retribuir. Existe um galardão que vai ser distribuído no céu quando eu chegar lá. Galardão é um prêmio a mais. A salvação, chegou lá, você tem a salvação. Mas pode ser que você seja, vamos falar com coisas que a gente sabe, né? Talvez você seja um varredor das ruas de ouro que tem lá, ou você seja um motorista das naves de Deus, ou você pode ser um gerente, ou você pode ser alguém maior. Então, galardão são prêmios ou presentes a mais que a pessoa vai ganhar pelo que ela fez aqui. Então, dedique-se a Deus, dedique-se em aprender, né? Divida o seu tempo. Você talvez que é mais jovem, me ouve, jogue um tanto no computador, é legal, talvez lá o jogo eu não jogo, mas joga um tanto, faz exercício, joga bola, sai com os amigos, né? Tudo com respeito dentro do que Deus, o que agrada o Criador, que não ofende o Criador, né? Visita as pessoas e tal, assiste um filme, mas tira um tempo para Deus também. Quantos versículos a gente lê por dia? Quantas mensagens? Ao invés de eu ouvir um filme de 2 horas, eu vou ouvir uma mensagem de 30 minutos, de 1 hora, um estudo de alguém, ler um pouco, nem que seja na internet, talvez não goste da Bíblia folhada de papel, pega um zap ali, ou, quer dizer, a Bíblia em celular, você consegue baixar fácil, né? Todas as versões estão aí, e aí você lê um pouquinho, dá uma olhada, olha um site desse aí, igual eu botei aí, respostas.com.br, você consegue ver muita coisa. Então você tira um tempo para aprender. E para que aprender? Para chegar perto do Criador, para não cair, por exemplo, na marca da besta. Porque a Bíblia fala que nos tempos do fim vai ficar tão difícil que o amor de quase todos se esfriará e vai ter uma apostasia muito grande. A apostasia é as pessoas abandonar a fé. Por que abandona a fé? Porque está muito bom? Possivelmente no fim dos tempos vai ser porque está muito ruim. Porque as pessoas vão até dizer, Deus nos abandonou e tal, só que os cristãos, os filhos de Deus têm a promessa de que Deus vai nos proteger no meio das tribulações. E pode ser sim que a gente morra também em nome de Deus, mas, porque também está dito que Ele vai permitir o diabo matar alguns. Mas só que
a gente vai estar convencido de que nós estamos morrendo como mártir para Cristo. Então, por isso que é tão importante você entender o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo. Não é só uma igreja ali, uma igreja com torre, uma organização aqui dessas do mundo que estão colocadas, que é bom você ser membro também, né? Vamos falar um dia sobre frequentar grupos também, né? Mas não é aquilo, Jesus é mais ele e você, entendeu? Você tem que entender isso. Então você passa a morrer por isso, morrer por ele. Por isso que não, quando quiserem me matar na grande tribulação, eu não vou possivelmente blasfemar a Deus e ficar contra Deus, porque eu vou saber que eu estou indo para ele, eu não vou desonrar. O que é a besta do Apocalipse, ou anticristo? Né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa escrita aqui. É uma criatura que recebe poder e autoridade de Satanás, possivelmente um homem. As nações adoram a besta, recebem a sua marca na testa ou na mão direita. Normalmente é associado ao anticristo, né, que vai ser esse homem que vai se levantar poderoso, né? A Bíblia fala que ele vai ser bom em fala, bom em exército, vai ser um cara convincente, um cara que as pessoas vão querer. Vai ser difícil falar contra ele, né? Apocalipse 13, deixa eu ver aqui, versículo 1, fala: vi uma besta que saía do mar nesse caso quer dizer povos, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, tinha pés como os de urso, bocas como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo ficou maravilhado, seguiu a besta, adoraram o dragão que tinham dado. Bom. Aí depois fala 10 chifres, comentário aqui que eu estou lendo aqui: 10 chifres com 10 coroas, 7 cabeças, com 7 nomes de blasfêmia, aparência de leopardo, pés de urso, boca de leão. Dragão, Satanás, que é Satanás, deu autoridade à besta para governar o mundo. Uma das cabeças tinha sido ferida mortalmente, mas tinha sido curada. As pessoas se maravilhavam com esse milagre, adoraram a besta e o dragão. Está lá no capítulo 13, verso 3 e 4, como a gente já leu. A segunda besta, tem uma segunda besta também. A outra besta saiu da terra com 2 chifres, de acordo com o cordeiro que falava como dragão. Esta besta também tinha grande autoridade e fazia milagres em nome da primeira besta. Ela liderava os povos na idolatria à primeira besta, adorar a primeira besta, que faziam besta e até fazia uma imagem falar. Essa imagem falar, a gente começa a pensar, por exemplo, na inteligência artificial que hoje em dia está se criando aí, né? Então, é assim, bem complicado, o Apocalipse não é fácil. Então, o que a gente deve fazer é se manter dentro, em oração, né? Sempre, Senhor, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Ele vai nos guiar, ele vai nos guiar para que a gente não caia nisso. Quem não quer cair, não vai cair. Então, o que eu quero falar com esse bate-papo todo enrolado aqui? É que você, de tudo, primeiro, atente para Jesus Cristo. Não pense, eu vou ficar no mundo mesmo de qualquer jeito, Deus é bom, Deus me salva. Salva só quem aceita Jesus. E para você não aceitar a marca da besta, você vai ter que estar munido, né? Você vai ter que estar bastante preparado com estudos, com coisas que vão te fortalecendo, né? Fortalecendo. Vai acompanhando esse bate-papo nosso aqui que a gente faz toda semana. Nós fazemos menores também, de 4, 5 minutos aí no Instagram, no Estudo, no mesmo canal aí a gente posta também, né? Procura aí, tem bastante vídeo em pomerano, mas tem alguns menores aí em português. Então você acompanha esses pequenos, são assuntos diversos, e a gente vai voltar a falar semana que vem sobre mais algum assunto com mais ou menos meia hora de duração. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que, então, há um fim, tá um fim do mundo, de verdade, lá na frente. Nós vamos falar também sobre arrebatamento em algum momento. Arrebatamento significa Jesus tirar os dele em algum momento daqui. Eu creio que é antes da ira de Deus, porque dentro dos 7 anos finais da Terra, que são
que é a 70ª semana de Daniel, da profecia de Daniel, isso é tudo muito estudo. São 7 anos finais que a Bíblia fala que ainda vão acontecer, e dentro dessas 7 eu falei semanas? 7 anos, são 7 anos, é uma semana, desculpa. É uma semana profética que falta se cumprir, que são 7 anos, e dentro desses 7 anos, 3 anos e meio vai ser de paz, já com o anticristo ali, trabalhando, porém gerando paz no mundo, dando coisa boa, resolvendo as guerras e tal, e quando é 3 anos e meio, ele quebra o pacto que ele vai ter feito com Israel e tal, e vai querer adoração. É lá que surge a marca da besta. Em algum momento dos 3 anos e meio até o 7º, daqueles 3 anos e meio final, nós vamos ser muito perseguidos, os cristãos vão ser mortos, alguns que não aceitaram a besta, um monte vai fugir, Deus vai proteger. E em algum momento, quando Deus meio que se encher disso tudo, dele abusando do povo aqui na terra, Deus vai entrar em briga com Satanás e os seus. E aí isso chama ira de Deus. E na ira de Deus nós entendemos que nós não estaremos. Nós vamos falar sobre isso em outro momento, que é o arrebatamento da igreja, né, que somos eu e você. Todos aqueles que aceitam Jesus, ele vai arrebatar e vai levar para o céu, e depois ele acaba a briga aqui com Satanás, e no final destrói Satanás, e a terra toda é destruída e refeita, e aí é outro assunto. Depois tem possivelmente 1000 anos de paz aqui na terra, mas na terra reconstruída. Mas são muitos assuntos, mas de cara fique sabendo que tem um fim dos tempos, possivelmente nós somos a geração que vai ver esse fim dos tempos. Nesse fim dos tempos vai existir uma prova muito grande, que é a de não aceitar a marca da besta, a qual você não pode aceitar de jeito nenhum. A marca da besta ela vai estar ligada a adorar alguém sem ser Deus, e vai ter uma marca na mão direita ou na testa. Então guarde isso e estude, vai estudando, vai orando, vai participando, participe de grupos, né? Cria grupos onde falam sobre isso, entre em alguma igreja, se você não faz parte. Embora as igrejas não falem tanto assim da volta de Jesus, porque as pessoas param então às vezes por crer na volta de Jesus, param até talvez de construir grandes coisas aí, isso afeta as rendas das igrejas até, mas isso é uma alfinetada que eu estou dando aí de leve, né? Porque na verdade o sistema religioso ele precisa se manter ativo também, né? Tem toda uma estrutura ali, e falar sobre essas coisas dão esperança mais, né, no porvir, pode ser que tire a gente talvez até de tanto querer juntar coisas e construir aqui, pode afetar. E aí eu estou tirando por mim que o sistema religioso possivelmente não alerta muitas pessoas, e isso vai ser cobrado, porque a Bíblia toda sempre falou da volta de Jesus. O ponto principal da Bíblia é Cristo e a volta dele para salvar aqui os dele e acabar, por fim, ao mal, a morte e o diabo vão ser destruídos, e isso é bíblico, então nós temos que estudar isso. Então, Deus te abençoe aí com mais esse estudo. Estamos chegando em 30 minutos, como eu sempre quero deixar nesse tempo. Nós vamos falar sobre esses e outros assuntos mais para frente. Eu espero que você aproveite da melhor forma possível esses pequenos bate-papos aqui, tá? Lembre, vai ter um fim dos tempos, mas antes disso tem Jesus Cristo que nos chama para junto dele, e aí nós podemos morrer em paz antes, ou mesmo na tribulação, ou quando ele vier nos pegar, nós passar até lá também. Importante é a gente ser guerreiro dele, sabendo para onde a gente vai. Sem medo, não fique com medo, fique com esperança, tá bom? Deus dá esperança para nós. Grande abraço, Deus abençoe vocês, até semana que vem. É verdade. Desta terra